Olá! Se a ideia é se preparar para um exame de proficiência ou simplesmente dar aquela afiada nos conceitos mais importantes de engenharia de estruturas, este guia é para isso. A gente vai mergulhar direto nos pontos que muitas vezes fazem a diferença entre passar ou não de um jeito bem focado e sem enrolação. E para guiar nossa revisão, vamos lá como base o material do Engenharia na Prática. Ele é ótimo porque pega normas super importantes como a 6118 para concreto e a 8800 para aço, e traduz aquela teoria toda em conhecimento que dá para aplicar de verdade. É a ponte perfeita entre o que a gente estuda e o que acontece no dia a dia da obra. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos passar por 5 tópicos que são chave. A gente começa com a base de tudo, os estados limites, e depois vai para as particularidades de cada material. Aço, concreto, madeira e, por fim, vidro. Tudo focado nos pontos que realmente importam. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo, os estados limites. Entender essa linguagem é o primeiro passo para conseguir analisar qualquer estrutura, não importa se ela é de aço, concreto ou madeira. É o nosso idioma fundamental. E aqui está a grande divisão. De um lado, o elo, o estado limite último. O nome já diz tudo, né? O foco aqui é a segurança máxima, é evitar o colapso, a ruína da estrutura. Já o ELS, o estado limite de serviço, cuida do uso, do dia a dia. A estrutura é confortável, ela vibra muito, as deformações são tão grandes que incomodam. Um bom projeto, claro, tem que atender aos dois. Agora sim, vamos falar de aço. Um dos erros mais clássicos em provas é confundir os jeitos diferentes que uma peça sob tração pode falhar. Então vamos deixar isso bem claro agora. Primeiro, o escoamento da seção bruta. Imagina um clipe de papel que a gente abre. Ele não quebra, mas também não volta a ser como era antes. É isso. A peça de aço estica, deforma permanentemente e, mesmo sem romper, ela já não serve mais. Por isso, essa verificação está ligada ao estado limite de serviço, à funcionalidade. Já a ruptura da seção líquida, bem, aqui a conversa é outra. É um evento catastrófico. A peça arrebenta de vez. E onde isso acontece? Justamente no ponto mais fraco, ali onde os furos dos parafusos diminuem a área. Isso é uma falha de estado limite último. O objetivo aqui é evitar o colapso mesmo. E este quadro aqui, ele resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, escoamento, uma falha de serviço, de ELS, que acontece no corpo da peça. Do outro, a ruptura, uma falha de segurança, de ELU, que acontece nas ligações. Entender essa tabela é fundamental, de verdade. E isso nos leva a um fenômeno chamado estricção. Se a gente olhar o diagrama tensão-deformação, depois que o aço atinge sua força máxima, ele começa a afinar num ponto específico, quase como um chiclete que a gente estica antes de arrebentar. Essa estricção é o sinal físico de que a ruptura está chegando. É bem diferente do escoamento, que é uma deformação que acontece de forma mais espalhada pela peça. E já que estamos falando de conexões, um detalhe bem prático. A carga de cisalhamento não se divide bonitinha e igual entre todos os parafusos. Os parafusos das pontas geralmente acabam trabalhando mais. E olha que interessante, a NBR 8800 permite o uso do aperto normal, aquele feito com chave comum, sem controle de torque, desde que isso esteja previsto no projeto. Isso simplifica muito a montagem na obra. Agora vamos para a estabilidade. Pensa numa viga I gigante apoiada num pilar. A carga toda se concentra ali, num ponto pequeno. A alma da viga, aquela chapa fina na vertical, pode simplesmente amassar, como uma latinha de refrigerante. Os enrijecedores de alma são justamente umas chapas que a gente solda ali para evitar esse esmagamento. Mudando de material, vamos para o concreto. Aqui, o nosso foco vai ser um tipo de falha super perigoso e também o segredo para fazer a estrutura durar por muitos e muitos anos. Em lajes lisas, aquelas sem vigas que se apoiam direto nos pilares, existe o risco da punção. A analogia é perfeita. É como se o pilar furasse a laje. E o pior, é uma ruptura frágil que acontece de repente, sem aviso prévio. É um dos fenômenos mais críticos que a gente precisa verificar num projeto. E sobre durabilidade, hein? A resistência do concreto é importante, claro, mas o que define mesmo a vida útil dele é a relação água/cimento. Pensa assim, quanto menos água na mistura, menos poros vazios o concreto vai ter depois de curado. E isso cria uma barreira muito mais forte contra a entrada de coisas que atacam o aço, como os cloretos. No fim das contas, durabilidade é sinônimo de impermeabilidade. Falando de concreto protendido, a gente tem dois tipos de armadura. A ativa, que são os cabos de aço,
é esticada para comprimir o concreto. A passiva, os vergalhões comuns, está ali como auxiliar. O ponto-chave aqui é que, com o tempo, parte daquela força de proteção se perde. E essa perda afeta diretamente as verificações de serviço, o LS, podendo causar fissuras ou outros problemas. Vamos para a madeira agora e vamos focar num ponto que às vezes passa batido, mas que é fundamental para o conforto de quem usa a estrutura, a vibração. Olha que legal esse detalhe técnico. Vigas de madeira que são altas e estreitas têm uma tendência a tombar de lado quando são carregadas. O nome disso é flambagem lateral com torção. Agora, se a seção for quadrada ou redonda, esse problema não acontece, porque a rigidez dela é a mesma em todas as direções. Então, como é que a gente verifica a vibração? É uma conta de estado limite de serviço. Basicamente, a gente calcula a frequência natural da estrutura, ou seja, como ela gosta de vibrar. A norma, então, dá um limite, tipo 5 Hz para passarelas, para garantir que o caminhar das pessoas não cause um balanço desconfortável. Se a frequência da estrutura for maior que o limite, ótimo, o conforto foi atendido, simples assim. Para fechar, vamos falar de vidro, mas não como janela, e sim como elemento estrutural. E aqui, saber a diferença entre os tipos de vidro é uma questão de segurança fundamental. Este quadro mostra a diferença entre os dois principais vidros de segurança. O temperado é muito forte, aguenta pancada, mas quando quebra, ele se estilhaça em milhares de pedacinhos. Já o laminado é um sanduíche de vidro com uma película no meio. Ele quebra mais fácil, mas os cacos ficam todos grudados na película. Por isso, em guarda-corpos ou coberturas, onde não pode cair caco de jeito nenhum, o laminado é a escolha certa. E no fim, acho que tudo se resume a isso, né? Conhecer a fundo não só como a estrutura fica de pé, mas todos os jeitos que ela pode falhar, seja no serviço ou no limite último, é o que faz a diferença. Não basta saber construir, tem que saber por que algo pode dar errado para garantir que nunca aconteça. E para a gente terminar, fica essa reflexão. De tudo isso que a gente revisou, desde o escoamento do aço, passando pela punção no concreto e a vibração na madeira, qual desses conceitos tem mais impacto na prática? Pensar sobre isso é o que realmente transforma a informação em conhecimento útil. Muito obrigado por acompanhar esta análise. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.